Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo aqui e vamos falar muito sobre arbitragem. Abel Ferreira responde situação envolvendo Carlos Belmonte e a polêmica em situação lá da treta do último domingo. Finalmente ele falou, né, passou aí uma semana mais ou menos, mas finalmente o Abel Ferreira falou, ele foi questionado e não fugiu da pergunta. Mais ou menos, né? Também vou te contar aqui sobre mais lambanças do senhor Matheus Candansan, que não foi punido e mesmo assim segue apitando e fazendo as suas lambanças. Jornalista que não é São Paulino representou, botou a mídia ali tradicional no chinelo e falou as verdades nua e crua. Tudo isso muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada e vai deixando o like aí para ajudar no crescimento do canal. Fechou, rapaziada? Antes, lembrando que esse vídeo é oferecimento de 1xBet, para você que curte fazer aquela fezinha, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, clica lá e com o nosso cupom 1xBacon você vai ter até R$1.560 de bônus. Olha as minhas fezinhas aqui dos jogos de hoje. Apostei aqui na vitória do Água Santa contra o Corinthians, na vitória do São Paulo contra o Ituano e no empate entre Novo Horizontino e Portuguesa. Essa última aqui eu fui meio além, né? Mas tá tudo certo, rapaziada. Vamos que vamos. Link no primeiro comentário fixado, bora lá. Inclusive o cara ele pode ser punido, né? Não fez nada entre aspas, né? Mas pode ser punido, porque xingaram ele lá, falaram alguma coisa pra ele naquela treta contra o Palmeiras lá, que nem foi contra o Palmeiras, foi contra a arbitragem, mas um quarto árbitro, acho um assistente do árbitro, falou alguma coisa pro Caleri, o Caleri ficou louco, xingou, foi pra cima e pode ser punido por isso, enquanto o árbitro continua, né? Mas eu lembro daquele chilique que eu falei pra vocês, aquele chilique do Casares que não resolveria o problema central. No caso, o problema central, no caso, é a ruindade dos árbitros, para não dizer outra coisa. Pois bem, eu disse pra vocês aqui no canal e no canal principal também que isso não resolve absolutamente nada, não vai solucionar os problemas na raiz. Dito isso, vamos ver um vídeo do Pilhado sobre aí essa situação, onde ele desce a lenha nos chefes da arbitragem sem citar os chefes, mas o recado é claro para os chefes de arbitragem, veja. E o jogador vai pegar gancho, o dirigente vai pegar gancho, é isso que eu falo, o futebol brasileiro é uma várzea. Né, Felipe Monteiro? É uma várzea o futebol brasileiro. E aí, já que eu não devo nada a ninguém, já que eu não faço questão de ser politicamente correto, ai que feio, chamou o árbitro de safado. Mas o árbitro pode fazer todas as bizarrices que eles fazem, prejudicando o trabalho de jogador, dirigente e prejudicando o torcedor. Então eu já começo o bate-pronto, deixando claro, quer punir jogador, TJD, peça também para punir árbitro, que prejudica o trabalho de todo mundo. Ao árbitro, que foi o maior responsável por tudo o que aconteceu, nada. Já deve estar apitando, já deve estar soprando o apito, fazendo as bizarrices dele, já deve estar fazendo besteira para tudo que é lado, mas no árbitro não toque, porque todo mundo é ruim, então se tirar, não vai ter árbitro. É essa a desculpa de sempre. Bom, Pilhado, passou-se 6 dias e o Matheus Candansan, que não foi punido, apitou ontem normalmente Santos e Inter de Limeira. Normalmente entre aspas, né? Porque esse, que é considerado uma das promessas da arbitragem do futebol brasileiro, fez mais uma lambança pro seu currículo. Mais uma contra um rival do Palmeiras. Que coincidência, Candansan. Você que parece ser palmeirense, até apagou as fotos, pediu pra irmã apagar as fotos lá e tudo mais, né? Esquisito, né? Ontem ele marcou um pênalti absurdo contra o Santos. Um pênalti que inclusive o zagueiro do Santos sai da jogada e quem vai pra cima dele é o atacante do Inter de Limeira, cavando o pênalti. E mesmo tendo VAR, não foi anulado o pênalti marcado em campo. Absurdo mais uma vez, gente. Enquanto isso, o Caleri pode ser punido, o Wellington Rato pode ser punido, o Belmonte pode ser punido, o Rafinha pode ser punido, enquanto o bonitão do Candansan vai aí fazendo as suas cagas, como disse aí o Pilhado, né? Vai continuar fazendo suas lambanças. E não deu outra. Continuou e na mesma semana fez mais uma lambança. E o pênalti claro em cima do Luciano, mesmo tendo o VAR e revisando o lance, o Candansan não marcou. O chilique do Casares resolveu, rapaziada? É como eu já tinha falado, hoje é o eu falei naquela época lá, naquele dia, hoje é São Paulo que chora, amanhã vai ser outro, e depois de amanhã vai ser outro. E foi o que aconteceu, o São Paulo reclamou no domingo, hoje vai ser o Santos. Talvez o Santos nem reclame tanto porque conseguiu vencer, então às vezes o lance passa batido, mas deveria reclamar.
Amanhã vai ser outro. E, inclusive, é uma vergonha o Matheus Candansan estar apitando ainda. Ele deveria ter um gancho de 6 meses sem fazer nada, porque é absurdo e mais uma vez contra um rival do Palmeiras. Por que será? Não estou falando nada, eu tô perguntando apenas. Eu tô olhando aqui do lado aqui que eu tô assistindo o jogo do Flamengo e Fluminense enquanto eu gravo, tá? Mas enfim, é uma vergonha, gente. Não tem como, não vai ter punição nenhuma pra esse cara que já fez mais uma lambança e contra um time grande. Bizarro. E olha que é uma das promessas da arbitragem, hein? Mas não é só o Santos que tá reclamando nesse final de semana não, rapaziada. Pelo menos por enquanto, o Botafogo também vai reclamar. Não do Rio de Janeiro, que tá chorando desde o ano passado, mas o de São Paulo, do interior, que foi garfado ontem contra o Palmeiras. Mais uma vez. E olha só que coincidência, o Palmeiras de novo sendo beneficiado. Meu Deus do céu. O Abel Ferreira vai falar alguma coisa? O Abel Ferreira, ele esperneou contra a arbitragem ou tá tudo certo agora? E aquele vacilão, aquele vagabundo do João Martins, vai falar sobre o sistema agora ou só vale quando é o sistema verde? Aí tá valendo, né? O sistema verde tá tranquilo. O Igor Castro, no Twitter, postou o seguinte, abre aspas, eu sei que o nível da arbitragem paulista é deplorável esse ano, mas a quantidade de erros a favor do Palmeiras é no mínimo estranho. Nesse mesmo campeonato, o São Paulo foi prejudicado em 4 ou 5 partidas, não lembro de erros tão grosseiros contra o Palmeiras, poderia ter tido, mas... fecha aspas, e realmente São Paulo foi muito prejudicado, enquanto o Palmeiras já é o 3º jogo seguido que está sendo beneficiado. Não é no mínimo estranho, gente? Pelo amor de Deus, não quero dizer nada, mas é bem estranho, é o 3º jogo seguido. Mas o Abel agora tá pianinho, né? Como eu sempre digo, são todos hipócritas, rapaziada. Sempre reclamam só quando é a seu favor, né? Quando convém. Eles não querem o bem do futebol brasileiro. Na verdade, eles querem o que lhe convém. Porque se quisessem o bem do futebol brasileiro, ontem mesmo o Abel Ferreira já estaria falando, ó, o jogador do Botafogo foi expulso, mas não foi pra tudo isso, nem falta foi, etc, não sei o que. Mas não vai fazer isso. Porque não fazem isso. Porque é igual a todos os cartolas e treinadores do futebol brasileiro quanto à questão de caráter. São os mesmos. Falando em Abel Ferreira, o Abel, rapaziada, resolveu falar aí sobre as tretas aí do último domingo, né, no clássico Choque Rei, e a gente vai reagir junto primeiro, ele falando sobre a questão de ele apitar o jogo e não sei o que, né, acho que ele foi perguntado até sobre o Belmonte, vamos ver o que ele disse, a gente vai reagir em real time, eu e você e eu, vamos lá. Todas as punições ou as coisas que eu fiz mal eu fui punido. E cumpri, portanto já foi, não adianta estarem a dizer já fui. Isso é verdade. Não adianta estar a puxar, mas este ano só tenho um amarelo. Só? Eu não apito. Coincidência, hein? Eu apito. Quem apita é o João e por sinal é muito fraco, os meus jogadores não aguentam o João a apitar. Então se a professora temos que trocar do árbitro, habituem-se, estamos preparados para tudo, é o melhor que temos, é o João Martins. Esse João aí é o homem do sistema, né, rapaziada? Mas enfim, antes disso, ele tinha sido questionado sobre o Belmonte, sobre a fala do Belmonte português de M, não sei o que. Aí ele meio que desconversou ali, preferiu não responder sobre o Belmonte. Ele andou pro Belmonte, mas depois falou que tem situação que tem que ser resolvida no off, não em público, não sei o que, e nisso eu concordo, porque fazer escândalo, berrar, não adianta de nada, isso foi mais que provado no jogo contra o Santos em relação à Inter de Limeira, porque o Candansan que nos prejudicou outra equipe nesse momento, coincidentemente um rival do Palmeiras, mas tudo bem, inclusive um rival que estava disputando diretamente a liderança do geral do campeonato, mas tudo bem, passou. E essa foi a fala do Abel Ferreira, que falou sobre o São Paulo. Ele falou que sobre o São Paulo, sobre a instituição, ele respeita. Vamos reagir, porque essa fala é muito boa do Abel. Vamos lá. A instituição São Paulo merece-me todo o respeito. E a minha função como treinador, a minha função não é de hoje, é desde que eu sou treinador. Quando os presidentes me querem contratar, é uma das coisas que eu falo. A minha função é valorizar o clube, que é o caso do Palmeiras, com títulos, com mais sócios avante, com mais dinheiro, valorizar os nossos jogadores. Tá certo. Valorizar os nossos jogadores. E tão importante como estas duas é valorizar o futebol. Jogando com 3 zagueiros, se as pessoas gostam de golos, vão gostar seguramente do Palmeiras, porque o Palmeiras é das equipas que mais golos faz, que mais recordes bateu, portanto, merece-me todo o respeito à instituição São Paulo. E eu não vou dizer muito mais do que isto,
porque o futebol brasileiro e os clubes brasileiros são muito maiores do que cada um de nós, são muito maiores do que o nosso ego. São muito maiores do que nós e do que o nosso ego. Rapaziada, vou te falar, concordo com o Abel. O São Paulo Futebol Clube é muito maior do que qualquer dirigente, do que qualquer jogador. Isso é um fato, o Abel não mentiu nessa. E realmente, eu se fosse o Abel também não responderia por conta da fala do Belmonte, não responderia, cara. Eu acho que tem que responder no jurídico. Já é uma questão que passa lá o limite e tem que responder no jurídico. E essa fala do Abel foi, pô, parabéns, parabéns. É um cara que a gente respeita muito, mas é um cara que sim, apita jogo sim, Abel. Você apita jogo, você sabe disso, cara. Você inferniza a arbitragem. Você ganha várias vezes no grito. E ele até fala, eu só levei um cartão amarelo. Mas por que será que você só levou um cartão amarelo? Por que será que a sua equipe, por 3 jogos seguidos, vem sendo beneficiada? Por que será que tá acontecendo isso? Eu não sei, eu queria saber de verdade. E nada está sendo falado a respeito. Mas o São Paulo já foi prejudicado em 4, 5 jogos. Tem um risco sério de perder um dos seus artilheiros, Caleri. O Wellington Rato, um dos seus principais jogadores, Rafinha, capitão, tá voltando hoje. O Belmonte provavelmente vai ser punido, mas pela fala português GM merece ser punido realmente, né? Mas tudo bem. O Casares também foi citado. Não deveria. Mas nada do Palmeiras foi citado, porque o Abel foi pra cima. O Richard Rios teve o nome dele no STJD? Porque o árbitro não relatou o Caleri na súmula. O Caleri não está na súmula. Mesmo assim, o TJD foi lá e colocou o Caleri. Mas, e o Richard Rios? Pela entrada criminosa no Pablo Maia, não entrou? Porque poderia fazer. E por que não fizeram? Por que não fizeram, Abel Ferreira? Mais um jogador, olha lá, mais uma vez o Palmeiras beneficiado. A arbitragem, ela tá direcionando os rumos desse Campeonato Paulista. Esse Campeonato Paulista está manchado pela arbitragem e os mais erros dessa arbitragem podre, nojenta, esdrúxula, para não dizer outra coisa. Mas muitos vão falar que é a choradeira do São Paulino. E olha que eu nem tô chorando muito, hein? Olha que eu sou um dos que menos tá reclamando nessa semana. E tô sendo muito criticado por isso. Mas contra fatos não há argumentos, né, gente? Tamo junto, forte abraço. Quero nem falar muito mais sobre isso, já me estendi demais. Quero saber a sua opinião, comente aqui, tamo junto, é nóis.